Olá, o meu nome é Paulo, eu trabalho em uma área relativamente nova dentro da mantenedora, chamada área de controles internos, mas neste vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Controles internos a gente aborda em outro momento. Eu decidi fazer esse vídeo na intenção de tentar otimizar o tempo dos interessados, uma vez que a gente tem tido muita dificuldade na conciliação das agendas. E ao longo da apresentação, quando eu mostrar o prazo para essa lei entrar em vigor, você vai perceber que a gente já está com um tempo bem esgotado praticamente. Eu não tenho as ferramentas corretas para fazer um vídeo com boa qualidade, tá? Então ele está bem caseiro. Você vai perceber que a qualidade do som não é tão boa, talvez você ouça aí alguns ruídos ao fundo, mas eu conto muito com a sua compreensão. A apresentação aqui, ela é a primeira parte da pauta das reuniões que a gente estava realizando, parte presencialmente, outras online. A segunda parte é um questionário que você vai precisar responder e nos enviar. Porém, para abordar esse questionário, a gente tem sugerido as reuniões ao vivo, né? Pode ser online, claro. Porque nela a gente detalha cada pergunta e já esclarece as dúvidas, que em muitos casos acabam se tornando as dúvidas de outras pessoas também. Mas nesse vídeo aqui, repito, eu vou abordar somente a apresentação. Essa apresentação ela é o resumo do resumo do resumo da lei. Aqui a gente colocou somente os pontos que irão nos impactar neste momento do projeto. Vale ressaltar que a alta administração está bem preocupada com a nossa aderência com relação à lei, tá? Então, pensando nisso, ela destacou um grupo para colocar esse programa em andamento. O grupo é liderado lá pelo Dr. André, do Jurídico, tem a doutora Renata, a doutora Juliana, na controladoria tem o Paulo Irata, o Robson, no NTIC tem a Margarete, o Fernando, o Leonardo, e como controles internos sou eu, que estou ajudando também. Tá? No final da apresentação, bem lá na última parte, aparece meu e-mail lá. Tá? Então se você tiver alguma dúvida com relação ao que eu disser aqui, por favor, não hesite em mandar um e-mail para mim. Como esse assunto ele é muito novo, talvez eu demore um pouco para te responder, porque às vezes eu posso nem saber a resposta, então eu vou ter que dar uma pesquisada e aí eu retorno, mas eu me comprometo que te dou um retorno. Bom, vamos para a lei propriamente dita aqui, para a apresentação. O que é a Lei de Proteção de Dados? A lei ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Tá? E aqui a gente já tem que fazer uma divisão, né? Do que eu estou falando, dados pessoais, e o que eu estou falando, tratamento. Dados pessoais, quando a gente pensa num primeiro momento, a gente sempre lembra, o RG, CPF, nome, endereço, telefone. Mas para a lei em si, ela vai um pouco além disso. Ela quer saber daquelas informações também, né? Não só essas, como eu acabei de citar, mas ela quer saber das informações que eu consiga de alguma maneira identificar uma pessoa. Então, pensando num ambiente hospitalar, até o número do leito, o número de registro dele, né, do paciente, o nome do médico que atendeu esse paciente, tudo isso passa a ser um dado pessoal. Se eu estiver falando do ambiente de alunos dentro da universidade, o número da sala, as notas desse aluno passam a ser também considerados dados pessoais. Tá? E qual que é o objetivo dessa lei? Ela visa estabelecer normas para proteger os direitos de liberdade e de privacidade dessas pessoas. Tá? A quem se aplica? Pessoas físicas ou jurídicas que realizem o tratamento de pessoas independente do meio. Aqui na vigência, pode ver, ó, estava previsto para entrar em vigor agora já em agosto deste ano. Existe hoje uma discussão se vai ser prorrogado, se não vai ser prorrogado, até em virtude da pandemia. Mas no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, finalzinho de maio, não tem nada decidido ainda. Tá? Já chegou a se cogitar que ela entraria em vigor em janeiro de 2021. Aí já tem uma outra proposta também que ela entra agora em vigor em agosto mesmo de 2020. Somente as penalidades serão aplicadas no ano que vem. Mas este grupo está trabalhando com a data aqui de agosto mesmo, agosto de 2020. Então aí você já percebe o quanto atrasado a gente está. Né? A lei em si, ela destaca vários conceitos. Mas como eu disse que aqui é um resumo do resumo, eu trouxe apenas dois aqui para a gente já entender o quanto essa lei é importante e o quanto nós seremos alcançados por ela.
Tem um conceito dentro da lei chamado dado pessoal sensível, que é o quê? Ela considera dado pessoal sensível tudo aquilo que é relacionado à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, olha só, dado genético. Então, aqui a gente já percebe o quanto que a gente é alcançado, seja ele no ambiente hospitalar, seja ele no ambiente educacional. Praticamente nós fomos alcançados aqui por todos os lados, né? E aqui embaixo, a gente colocou isso aqui somente para servir de um alerta, né? O artigo 1º dessa lei, ele fala o seguinte: essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Por que a gente resolveu colocar isso aqui? Porque quando essa lei começou a ser comentada, Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, pelo menos eu posso dizer por mim mesmo, a primeira coisa que veio foi que eu estava falando somente do ambiente digital. Então eu estava pensando muito em ataque hacker, compartilhamento de senha, esse tipo de informação. Mas não, a lei ela veio para tratar tanto o ambiente digital quanto o ambiente físico, tá? Então, aqueles nossos processos, dossiês, prontuários, são sim dados pessoais contemplados por esta lei. Tá? Agora, a lei ela não exemplifica quais são os dados pessoais, ao contrário do tratamento. No artigo 5º ela coloca o que ela considera como tratamento. Então, são praticamente 20 itens. Não está com essa do jeito que está aqui, né, como verbos. A gente só colocou para a gente poder dar um pouco do dimensionamento. Então, coletar, utilizar, distribuir dados, armazenar, processar, tudo isso ela chama de tratamento. Então, o simples fato de uma área coletar algum dado já é sim um tratamento, mesmo que essa área não faça nada com aquele dado. Ela colete para passar para uma outra área, por exemplo. Mas pelo fato dela coletar, ela é sim um responsável por aquele dado pessoal. A lei ela trouxe 5 agentes. Figuram na lei 5 agentes. Aqui a gente colocou somente os 3, que são os 3 que vão nos impactar neste primeiro momento do programa. Mas eu vou comentar dos outros 2. O primeiro agente é o titular. O titular nada mais é do que o dono do dado pessoal. É a pessoa, seja um paciente, seja um aluno, seja um funcionário. Nosso funcionário é um titular dos dados pessoais também. E nós temos que resguardar por esses dados dele também. O nosso prestador de serviço, tá? Então esses são os titulares. Durante a minha apresentação, às vezes eu posso falar titular, às vezes eu posso falar dono do dado pessoal, mas a gente já entende que é o titular. O segundo agente é o operador. O operador nada mais é do que é a pessoa, mas no nosso caso são as áreas que tratam os dados dos titulares. Então, se eu tenho uma área de recepção que coleta dados, ele passa a figurar dentro da lei como um operador. O terceiro agente é o controlador. Na verdade, esse controlador é a instituição como um todo. Porque se eu tenho uma área que está pedindo um dado, é para atender um certo objetivo. O objetivo de quem? Do controlador. E aqui é interessante, se a gente começar a pensar um pouco no nosso dia a dia dentro do ambiente da lei, a gente vai perceber que a instituição ela acaba figurando em certos momentos como controlador, como na maior parte deles, mas também como um operador, porque tem alguns dados que eu acabo coletando para atender alguma exigência externa de algum regulador, que aí neste caso ele passa a ser o controlador, tá bom? Os outros 2 agentes que a gente não colocou aqui, mas eu vou comentar agora, são o primeiro é uma autoridade nacional. Foi criada um órgão regulador para tratar esse tema aqui. A gente ainda não sabe como é que eles vão figurar, se eles vão emitir algum regulamento, um parecer, portarias, não sabemos. Só sabemos que já existe essa instituição para tratar esse tema. O quinto agente que aparece lá na lei é uma pessoa
a lei ela chamou, né, de o chefe da proteção de dados. Vai ser uma pessoa, perdão, dentro da instituição que ele vai fazer essa intermediação entre as áreas e essa autoridade nacional. Ele que vai conversar com as áreas, ele que vai fazer as solicitações para atender às exigências desse regulador. Quem é essa pessoa dentro da nossa instituição? Hoje ainda nós não sabemos. Então, por isso que a gente não está destacando aqui ainda, porque isso não está decidido. Tá? Então, avançando, o que essa lei trouxe de fato para o nosso dia a dia? Ele está dizendo o seguinte, tá bom, instituição, você trabalha com dados pessoais. A primeira coisa que você tem que validar é o seguinte, você só pode trabalhar com os dados que realmente você necessita, tá? Que é o que a lei chamou de propósito legítimo. Tá? Então eu não posso mais pedir um dado simplesmente para pedir. Porque já que eu estou com um cadastro quase completo, falta só meia dúzia de dados para eu pegar tudo. Então eu vou colocar aqui, não. A partir, quando essa lei, né, entrar em vigor, eu só posso utilizar aqueles dados em que a instituição tenha argumentos para dizer o porquê ela precisa. Tá? E por outro lado, o que essa lei trouxe? Ela trouxe o seguinte, eu só posso utilizar aqueles dados que o dono do dado, o titular, ele autorizar. Então aqui cabe um pouco de discussão, vocês vão acabar percebendo que tem alguns pontos da lei que ele fica um pouco discutível assim, com relação à aplicabilidade. Mas assim, hoje eu só posso trabalhar com dados que o dono daquele dado, o titular, autorizar. E aí a gente pode pensar o seguinte, tá, mas e se ele não autorizar? O que acontece? A lei, pessoal, ela não veio para engessar negócios, tá? Ela não veio para travar as coisas, ela veio, como eu disse lá no início, para dar proteção a essas pessoas, a esses dados. Então, a própria lei, ela diz o seguinte, você só pode usar dados que ele aprovar, que ele consentir. Se ele não consentir, você é obrigado a dizer para ele o que pode acontecer se ele não consentir. E aí ele vai ter mais informações para tomar a decisão. Tá? Então não é porque ele não vai aprovar que a gente também não vai contra-argumentar. Existem alguns dados pessoais que eu tenho sim que trabalhar com ele, mesmo que ele não autorize. Tá bom? Então, principalmente dados relativos à saúde dele. Ele pode dizer que não quer que a gente utilize, por exemplo, o tipo de sangue dele, ou a nota escolar dele, a nota em uma determinada prova. Ele pode pedir, ele pode dizer que a gente não possa utilizar aquilo, mas eu, como instituição, tenho sim que utilizar. Eu só tenho que ter argumentos necessários para provar porque que eu preciso daquilo, que aquilo é extremamente necessário. Né? Como eu disse para vocês, a lei ela veio para dar proteção aos dados dessas pessoas. Né? Algumas pessoas que a gente tem visto aí no mercado falando um pouco dessa lei, ela diz que essa lei ela veio para dar poderes, né? Poderes ao dono do dado. E alguns desses poderes que a gente colocou aqui são os principais, né? O acesso garantido aos titulares de maneira facilitada e gratuita de todas as suas informações. Vocês vão perceber aqui que, conforme a minha fala, alguns a gente já tem dentro da nossa instituição, ele está fácil. Outros pode ser que cause uma ou outra discussão. Mas na maior parte deles a gente já tem. Então acesso. A gente até concede o acesso. Talvez o que a gente não tem ainda seja uma forma mais fácil para essa pessoa obter estes dados. Tá? E aí a gente pode pensar no dia a dia e começar a identificar diversas situações. O segundo direito que foi concedido aqui ao titular é o direito à correção. Ele pode corrigir os seus dados, ele pode julgar que tem um dado incompleto, o nome está incorreto, então a pessoa era casada, agora se divorciou, quer trocar o nome, enfim. Isso também acredito que é muito mais simples ali dentro do nosso dia a dia. Agora, olha o terceiro que foi dado ao titular, revogação. Revogação do consentimento efetivado anteriormente e, consequentemente, eliminação dos dados. Então, foi dado ao titular
o direito dele revogar aquele consentimento que ele deu lá atrás. Mas, de novo, não é porque esse direito está sendo dado a ele que a instituição tem que cumprir cegamente. Tá? Não sei nem se esse é o termo correto que eu deveria usar, mas, na verdade, assim, ela tem que contra-argumentar. Então, se ele me deu uma autorização para eu utilizar aquele dado e depois lá para frente ele quer que eu revogue aquele consentimento dele, não use mais, eu tenho que novamente dizer para ele o que pode acontecer se ele revogar. Lembrando que tem situações que, por mais que ele revogue, eu tenho que continuar utilizando, tá? O quarto direito é o da portabilidade. Esse é mais fácil para a gente entender, né? Até porque acabou se tornando uma coisa muito comum nos últimos anos. Hoje eu posso fazer uma portabilidade, manter o mesmo número de telefone com operadoras diferentes. Eu posso fazer a portabilidade do meu financiamento de um banco para um outro banco. E assim vai ser com base também nos dados pessoais que ele tem dentro das diversas instituições. Lembrando que essa lei não se aplica só a nós, tá? Só a instituição PUC Hospital, PUC Universidade. Não, ela veio para todas as empresas, tá? Então todo mundo vai estar cumprindo isso aqui de alguma maneira. Informação. Eu tenho agora que informar este titular tudo o que eu vou fazer com os dados dele. Eu tenho que informar, como eu já comentei, o que pode acontecer se ele não me dar o consentimento. Então, esse titular, ele tem o direito agora de ser muito informado sobre tudo o que vai acontecer com os dados pessoal dele, tá? E aí é que vem aquele ponto. Hoje, como é que está a nossa instituição? Será que a gente está preparado para começar a informar isso? Será que a gente tem todas as informações? Será que a gente tem o formato correto para se passar essas informações para esses titulares? É esta reflexão que a gente tem que começar a fazer para que quando essa lei entrar em vigor, a gente já consiga atender ela já de imediato e no melhor nível de excelência possível, tá? E o último direito que a gente colocou aqui, que a gente está colocando para discussão, é a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou desconformidade. Foi dado ao titular o direito dele chegar para a gente e falar assim, ó, sabe aquela informação que você tem minha aberta lá? Eu quero que você coloque de uma forma anônima, ou crie um gráfico, eu não quero minha informação aberta. Então, de novo, para ele foi dado o direito de pedir. E para nós, por outro lado, o dever de ter os argumentos necessários para dizer por que eu posso anonimizar ou não. Ok? Bom, então a lei ela veio para trazer esses pilares, né? Quais são os dados que eu posso utilizar, como eu posso utilizar, quais são os direitos dos titulares. Por outro lado, a lei trouxe as penalidades também. Tá? Então aqui a gente colocou os 5 principais itens, aqui esses 5 primeiros aqui, que é uma advertência, multa, a publicização da infração, o bloqueio dos dados e a eliminação dos dados. Falando aqui das multas, as multas são altas, tá? Veja que para uma divergência simples pode chegar até a 2% do faturamento, excluídos os tributos. Para algo mais complexo, pode ser que chegue até 50 milhões, este é o limite. Tá? E o que é esse terceiro aqui, a publicização da infração? Esse aí é o seguinte, pessoal, vamos supor que houve um vazamento de dados dentro da nossa instituição. A lei ela espera que no caso de ocorrer isso, que isso se torne público, mas não vindo exatamente da pessoa que se sentiu prejudicada. Não, ela espera que se isso ocorrer, é a instituição que levante a mão e diga, chame obviamente, né, as mídias, jornal aí de grande circulação e diga, olha, eu tive um vazamento de dados dentro da minha instituição, eu tinha isso para proteger e acabou acontecendo e é isso que a gente está fazendo aí para corrigir. Então ela espera essa proatividade da nossa instituição, das instituições, né, em geral. E o último aqui, não está na lei, mas a gente acha muito importante destacar que em qualquer situação dessa, nós temos aí um dano imensurável à imagem da instituição. Tá?
De uma maneira geral, o que a lei está um pouco ali preocupada? Ela espera, obviamente, que as instituições façam o melhor possível para proteger esses dados. Agora, se a gente pensar um pouco no nosso dia a dia, tem coisas que fogem um pouco do nosso controle. Então, por exemplo, eu estou aqui com as informações abertas no meu computador e chega uma pessoa de má fé e tira uma foto daquele dado. Vamos pensar que é o dado de uma pessoa famosa que está aqui na nossa instituição e eu estou com ele aberto ali. A pessoa tira uma foto daquilo lá, você nem percebeu, ela tira uma foto e espalha isso nas redes sociais. Então, por mais que a gente tenha toda a segurança da informação, controle de acessos, tudo é algo que fugiu do nosso controle. Então é isso que a lei ela espera, que a instituição consiga provar que aquele vazamento de dados não foi uma omissão dela, tá? Que foi algo assim que realmente fugiu do controle. Ela tem que mostrar tudo aquilo que ela fez para proteger aqueles dados. Então, olha, eu tinha que... todo mundo tem sua senha, os prontuários físicos, como eu comentei, a lei ela quer saber também dos documentos físicos. Os nossos documentos físicos, eles estão numa sala fechada, com acesso restrito, tem cadeado, ela quer saber isso. E a gente, por outro lado, tem que provar tudo isso no momento. Como eu disse, pessoal, isso aqui é só um resumo do resumo da lei, tá? Esses aqui foram os principais pontos que vão nos impactar neste momento do programa. Aqui está meu e-mail. Quem tiver alguma dúvida com relação a esse tema, por favor, mande um e-mail para mim, mande uma mensagem. E aí eu vou dar uma pesquisada, converso com o grupo também e a gente vai posicionando vocês. Tá bom? Eu espero ter atendido um pouco as expectativas com relação ao vídeo. Peço desculpa novamente pela qualidade dele, mas é isso. Estou à disposição. Muito obrigado.